Na dramática preparação para a paixão, as leituras da Terça-feira Santa apresentam um contraste entre fidelidade e traição, força e fraqueza, luz e escuridão. O servo sofredor de Isaías revela sua confiança inabalável em Deus mesmo nas provações, proclamando: "Eu te farei luz das nações." No Evangelho, presenciamos o início da paixão com dois discípulos em crise: Judas entregando Jesus às trevas da noite e Pedro confrontado com sua futura negação. Estas leituras nos colocam diante do espelho da nossa própria fragilidade humana enquanto caminhamos nos momentos finais da Quaresma. Quantas vezes prometemos fidelidade como Pedro apenas para falharmos no teste? Como podemos, a exemplo do servo sofredor, permanecer fiéis à nossa vocação, mesmo nos momentos de crise e escuridão? Nesta Terça-feira Santa, somos convidados a contemplar a verdade sobre nossa própria fragilidade e a misericórdia infinita que nos sustenta e restaura. As leituras da Terça-feira Santa nos confrontam com a realidade da fragilidade humana e, ao mesmo tempo, nos abrem a esperança da redenção divina, temas essenciais nesta etapa final da nossa jornada quaresmal. Na primeira leitura, extraída do livro do profeta Isaías, encontramos o segundo dos 4 cânticos do servo sofredor. Estes poemas proféticos, compostos durante o exílio babilônico, século VI a.C., apresentam uma figura misteriosa que, através do sofrimento, cumpre a missão salvífica de Deus. O servo é chamado desde o ventre materno e equipado por Deus com uma espada afiada e uma flecha aguçada, metáforas para a palavra divina que ele proclama. Embora experimente desânimo e fracasso aparente, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, o servo mantém sua confiança no Senhor e recebe uma missão universal. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. O Salmo 70 complementa esta leitura com um clamor de confiança. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. O salmista, como o servo, reconhece sua dependência total de Deus desde o nascimento. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Esta confiança se transforma em testemunho. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. O Evangelho de João nos transporta para a última ceia, um momento de intimidade e crise. Jesus revela a traição iminente e prediz a negação de Pedro. 2 discípulos, 2 respostas diferentes à crise. Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata, Pedro nega-o 3 vezes, apesar de sua promessa fervorosa. Eu darei a minha vida por ti. A narrativa é repleta de contrastes simbólicos, luz e trevas. Era noite quando Judas saiu. Intimidade e traição. O discípulo amado reclinado sobre o peito de Jesus enquanto Judas planeja a traição. Glorificação através do sofrimento. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Na tradição católica, estas leituras têm sido interpretadas como preparação espiritual para o Tríduo Pascal, convidando-nos a refletir sobre nossa própria fragilidade e sobre a glória paradoxal da cruz. Como observa São João Crisóstomo, a traição de Judas e a negação de Pedro revelam a fragilidade humana, mas também a misericórdia divina que dela extrai a salvação. No contexto da Terça-feira Santa, estas leituras nos perguntam: reconhecemos nossa tendência à infidelidade e ao compromisso com as forças do mal? Como reagimos quando, como o servo, sentimos que nossos esforços são em vão? Estamos dispostos a aceitar, como Jesus no cenáculo, que o caminho para a glória passa pela cruz? A figura do servo sofredor, que a tradição cristã identifica com Jesus Cristo, nos apresenta um modelo de fidelidade à missão recebida de Deus, mesmo quando esta implica em sofrimento e aparente fracasso. Diante da traição de Judas e da fragilidade de Pedro, somos convidados a examinar nossa própria fidelidade ao chamado batismal e nosso compromisso de seguir a Cristo até o fim. Como estamos respondendo ao chamado de sermos luz das nações, em nossa família, comunidade e ambiente de trabalho? Será que, como Pedro, confiamos mais em nossas próprias forças do que na graça de Deus?
A profundidade teológica das leituras desta Terça-feira Santa nos convida a uma meditação sobre o mistério da vocação, da fragilidade humana e da redenção divina, temas centrais para nossa preparação espiritual para o Tríduo Pascal. O segundo cântico do servo sofredor de Isaías nos apresenta uma figura que prefigura claramente Jesus Cristo. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja, desde os primórdios, compreendeu que os cânticos do servo se cumpriram em Cristo, que morreu e ressuscitou para trazer a salvação a todos os homens. Jesus, como o servo, foi chamado, desde o ventre materno, verdade celebrada no dogma da encarnação e na festa da Anunciação. A descrição da palavra do servo como espada afiada evoca a carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. O momento de desânimo do servo, trabalhei em vão, encontra paralelo no clamor de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Santo Agostinho, comentando esta passagem, observa que Cristo assume em si o grito de desespero da humanidade para transformá-lo em confiança filial. Esta tensão entre aparente fracasso e confiança em Deus ilustra o que São Paulo chamou de loucura da cruz. A missão universal do servo, luz das nações, se cumpre em Jesus, que declarou: Eu sou a luz do mundo, e comissionou seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. O Papa Bento XVI, em sua encíclica Spe Salvi, reflete que a luz que vem de Cristo dissipa as trevas do medo e do pecado, revelando o caminho para a vida eterna. O Evangelho de João apresenta o início da paixão com uma riqueza de detalhes teológicos. A menção de que era noite quando Judas saiu não é apenas uma nota cronológica, mas simboliza as trevas espirituais da traição. Como explica São João Paulo II, a noite representa o mistério do mal que parece triunfar, mas que será vencido pela luz pascal. A entrada de Satanás em Judas não elimina sua responsabilidade pessoal, mas ilustra a gravidade da liberdade humana quando se abre ao mal. O Catecismo ensina que o pecado é um ato contra a razão e a verdade. É uma ferida infligida à nossa natureza e à nossa solidariedade. A traição de Judas, arquétipo do pecado, contrasta com a postura do discípulo amado, reclinado sobre o peito de Jesus, imagem da intimidade com Cristo que deveria caracterizar todo discípulo. A declaração de Pedro, darei a minha vida por ti, revela uma confiança excessiva em suas próprias forças que o Senhor corrige com a profecia da negação. São Gregório Magno comenta: Pedro aprendeu através de sua queda a não confiar em si mesmo, mas na graça de Deus. Esta lição é essencial para todos nós, como ensina o Concílio de Trento. Não podemos nada por nós mesmos, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. A afirmação paradoxal de Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, revela a central verdade cristã de que a cruz, aparente derrota, é na realidade o trono da glória divina. Como ensina a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, foi do lado de Cristo adormecido na cruz que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja. Este paradoxo define a espiritualidade cristã. O caminho para a luz passa pelas trevas. O caminho para a vida passa pela morte. São João da Cruz, místico e doutor da Igreja, descreve este processo como a noite escura da alma, um tempo de purificação necessário para a união com Deus. Nesta Terça-feira Santa, estas leituras nos convidam a contemplar nossa própria vocação batismal. O sacramento do batismo nos consagra como membros do corpo de Cristo, chamados a ser luz do mundo em união com Ele. Como ensina o Papa Francisco, todo batizado é chamado a ser discípulo missionário, irradiando a luz de Cristo nos ambientes onde vive. A traição de Judas e a negação de Pedro nos confrontam com a realidade do pecado e da fragilidade humana. No entanto, enquanto Judas desespera, Pedro chora e se arrepende. São Cirilo de Jerusalém observa: as lágrimas de Pedro lavaram seu pecado porque nasceram do amor. Esta é a diferença crucial. Não a ausência de falhas,
mas a disposição para o arrependimento e a conversão. As leituras da Terça-feira Santa, com sua profunda reflexão sobre vocação, fidelidade e fragilidade humana, oferecem-nos orientações concretas para viver nossa fé no cotidiano, especialmente nestes dias finais da Quaresma. Reconhecer e honrar nossa vocação pessoal. O servo sofredor afirma ter sido chamado por Deus desde o ventre materno. Esta verdade se aplica a cada um de nós, pois fomos conhecidos e amados por Deus antes mesmo de nascermos. Para aplicar esta verdade em nossa vida diária, podemos reservar um momento hoje para refletir sobre nosso chamado batismal e nossa vocação específica, matrimônio, vida consagrada, ministério leigo. Perguntar-nos: como estou vivendo minha vocação neste momento da minha vida? Quais aspectos dela tenho negligenciado? Renovar conscientemente nossos compromissos vocacionais, seja como cônjuge, pai, mãe, religioso, ministro ordenado ou leigo comprometido. Enfrentar o desânimo com confiança renovada. O servo sofredor experimenta o desânimo. Trabalhei em vão, mas não perde a confiança no Senhor. Em nossas vidas, identificar áreas onde sentimos que nossos esforços têm sido em vão. Na família, no trabalho, na evangelização, no serviço comunitário. Em vez de ceder ao desânimo, renovar nossa confiança na ação de Deus, que muitas vezes trabalha de formas invisíveis. Recordar as palavras do Salmo 70. Sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Elaborar uma lista de momentos em que Deus agiu em nossa vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Aceitar nossa missão de sermos luz das nações. Como batizados, participamos da missão universal de Cristo de ser luz das nações. Concretamente, isso significa identificar nosso círculo de influência, família, trabalho, amizades, comunidade. Perguntar-nos: como posso ser luz nestes ambientes específicos? Comprometer-nos com pelo menos uma ação concreta hoje que irradie a luz de Cristo. Um ato de serviço, uma palavra de encorajamento, um testemunho de fé. Examinar se há áreas de nossa vida que contradizem nosso chamado a ser luz, como atitudes de julgamento, falta de caridade ou testemunho incoerente. Vigiar contra a traição cotidiana. Judas não se tornou traidor da noite para o dia. Foi um processo gradual. Em nossa vida, identificar pequenas traições em nosso cotidiano, compromissos com o mal, omissões, silêncios cúmplices. Examinar nossos motivos mais profundos. Agimos por amor a Deus e ao próximo ou por interesses egoístas? Ser vigilantes quanto ao uso do dinheiro, uma das tentações de Judas. Nossas prioridades econômicas refletem valores evangélicos? Recordar que as grandes quedas começam com pequenas concessões e reforçar nossa vigilância nas áreas onde somos mais vulneráveis. Reconhecer nossa fragilidade como Pedro. Pedro prometeu fidelidade até a morte, mas falhou. Sua experiência nos ensina a evitar promessas grandiosas e nos concentrar na fidelidade nas pequenas coisas. Desconfiar de nossa própria força e contar mais com a graça de Deus. Caso caiamos, não ceder ao desespero como Judas, mas chorar arrependidos como Pedro. Buscar o sacramento da reconciliação antes da Páscoa, confessando especialmente as áreas onde prometemos fidelidade a Deus e falhamos. Participar profundamente dos sacramentos nesta Semana Santa. Preparar-nos para uma confissão sincera e completa antes do Tríduo Pascal. Participar ativamente das celebrações litúrgicas, especialmente da Missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa. Meditar sobre o contraste entre a traição de Judas e o dom da Eucaristia, instituída na mesma noite. Ao recebermos a Eucaristia, renovar nossa decisão de nunca trair o Senhor que se entrega por nós. Viver a noite com esperança pascal. A saída de Judas acontece à noite, símbolo das trevas que parecem triunfar. Para nós, reconhecer nossas próprias noites espirituais, momentos de dúvida, sofrimento, provação. Lembrar que, na espiritualidade cristã, a noite não é o fim, mas passagem para a luz. Unir nossas noites à paixão de Cristo, confiando que conduzem à ressurreição.
oferecer solidariedade àqueles que atravessam suas próprias noites, doentes, enlutados, deprimidos, abandonados. Nesta Terça-feira Santa, estas práticas concretas nos ajudarão a viver mais plenamente o mistério pascal, transformando as lições das leituras em experiência vivida de fé, esperança e caridade. Preparemo-nos agora para um momento de encontro íntimo com o Senhor. Busque um lugar tranquilo, adote uma postura confortável e respire profundamente, acalmando seu coração e sua mente. Coloque-se na presença de Deus, que o conhece e ama, desde o ventre materno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, servo sofredor, que foste chamado desde o ventre materno e te tornaste luz das nações, venho a ti nesta Terça-feira Santa, contemplando o mistério da tua paixão. Tu conheces a fragilidade humana e previste a traição de Judas e a negação de Pedro. Tu que sentiste o peso da ingratidão e da infidelidade dos amigos, olha com misericórdia para mim. Quantas vezes, Senhor, prometi fidelidade como Pedro, apenas para falhar no momento da provação? Quantas vezes me comprometi com as trevas, saindo para a noite do pecado como Judas no cenáculo? Mas tua misericórdia, Senhor, é maior que minhas quedas. Tu transformaste a cruz em trono de glória e extraíste vida da própria morte. Ajuda-me a confiar não em minhas forças, mas unicamente na tua graça. Como o salmista, quero proclamar: Sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Que eu possa, nestes dias santos, chorar minhas faltas como Pedro e retornar ao teu amor redentor. Amém. Reserve alguns instantes para meditar nas seguintes questões. Como tenho vivido minha própria vocação cristã? Reconheço o chamado de Deus em minha vida? Onde estão minhas zonas de traição? Aqueles aspectos de minha vida onde permito que as trevas entrem? Como Pedro, confio demais em minhas próprias forças? Ou reconheço minha dependência da graça divina? Permita que o Espírito Santo ilumine seu coração. Escute em silêncio o que Deus deseja lhe revelar. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Repita este versículo ao longo do dia, como um lembrete de sua missão batismal de ser luz de Cristo no mundo. Nesta Terça-feira Santa, rezemos especialmente por aqueles que se sentem traídos ou abandonados, vítimas de abuso, pessoas que sofreram infidelidade conjugal, crianças abandonadas, idosos esquecidos por suas famílias. Rezemos também pelos que traíram ou abandonaram outros, para que encontrem o caminho do arrependimento e da reconciliação. As leituras da Terça-feira Santa nos confrontam com um misterioso entrelaçamento entre a vocação divina e a fragilidade humana. No servo sofredor, vemos o chamado à fidelidade mesmo no aparente fracasso. No Evangelho, testemunhamos o contraste entre a traição de Judas, a fraqueza de Pedro e a fidelidade inabalável de Jesus, que caminha conscientemente para a sua paixão. Em todos esses elementos, encontramos reflexos de nossa própria jornada espiritual e chamados à conversão nestes últimos dias da Quaresma. Compromisso para hoje. Reservarei um momento de silêncio para refletir sobre minha vocação pessoal e renovar meu compromisso com o chamado que Deus me fez desde o ventre materno. Identificarei uma área específica de minha vida onde tenho sido infiel a Deus e tomarei uma medida concreta para retornar ao caminho da fidelidade. Oferecerei um ato de bondade a alguém que está passando por um momento de noite espiritual, sendo para esta pessoa um reflexo da luz de Cristo. Oremos. Senhor Jesus, servo fiel e verdadeiro, agradeço-te pelo dom da vocação que plantaste em meu coração desde antes do meu nascimento. Reconheço minha fragilidade diante das provações e tentações, minha tendência a prometer como Pedro e falhar no momento decisivo. Confesso as vezes em que, como Judas, escolhi as trevas em vez da luz, o interesse próprio em vez do amor. Mas hoje, Senhor, renovo minha confiança em tua misericórdia infinita que transforma fracassos em redenção.
Ajuda-me a chorar minhas faltas com o arrependimento sincero de Pedro e a voltar sempre ao teu coração amoroso. Que eu possa, nestes dias do Tríduo Pascal, unir minhas pequenas cruzes à tua cruz salvadora e assim participar da glória da ressurreição. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia da Terça-feira Santa nos coloca diante do contraste entre a fidelidade do servo sofredor e a traição de Judas, entre o entusiasmo superficial de Pedro e o compromisso inquebrantável de Jesus. Estas leituras nos convidam a reconhecer nossa própria fragilidade e, ao mesmo tempo, renovar nossa confiança na misericórdia de Deus, que transforma até nossas falhas em caminhos de redenção. Agora quero saber de você. Com qual personagem das leituras de hoje você mais se identifica neste momento de sua vida? O servo confiante, mesmo na provação? Pedro, entusiasta, mas frágil? Ou talvez o discípulo amado, que permanece próximo ao coração de Jesus? Compartilhe nos comentários sua reflexão. As leituras completas da Terça-feira Santa estão disponíveis na descrição deste vídeo. Nestes dias finais de preparação para a Páscoa, peçamos a graça de permanecer fiéis à nossa vocação cristã, mesmo quando o caminho passa pela cruz. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa desta mensagem de esperança. Para continuar esta caminhada espiritual até a Páscoa, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas próximas meditações. Voltaremos amanhã, Quarta-feira Santa, para mais uma reflexão que nos ajudará a viver intensamente o Tríduo Pascal. Que o Senhor abençoe sua caminhada e fortaleça sua fidelidade em meio às provações.